Boa noite, gente. Vamos começar. Vocês me escutam? Boa noite, professora. E aí, tá todo mundo me escutando? Como é que tá o áudio hoje aí? Da última vez ele não tava muito legal. Vocês puderem falar ou no chat ou no áudio. Tô escutando normal. Tá. Eu também. Olha só, gente. Eu vou precisar que as pessoas participem mesmo da aula de hoje, tá? Porque a gente vai fechar um conteúdo, uma frente, na verdade, que é a frente de filosofia antiga. Então, essa frente de filosofia antiga, no Enem, ela costuma cair bastante. Então, qualquer dúvida você pode manifestar hoje. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente segue, tá? Hoje eu tenho coisas importantes para falar para vocês sobre a diretriz do Enem, matriz de referência da área de humanas. Temos revisão para fazer, temos essa disciplina, essa frente para fechar e alguns exercícios, como a gente sempre faz, tá? Vou fazer uma pergunta aleatória, mas que vai servir para a nossa aula. Vocês já estudaram? O que vocês estão estudando em matemática? Assuntos que vocês estão estudando em matemática. Alguém poderia me responder? Equação do primeiro e segundo grau. Tá, vocês já estão tendo contato com teoria dos conjuntos? Já estudaram? Ainda não. Ainda não? Não. Tá. Provavelmente isso é uma disciplina, é um assunto do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, hoje, como ninguém estudou, vocês não vão conseguir resolver as questões, mas eu vou ensinar para vocês como que faz, tá? O que isso tem a ver com filosofia, vocês vão perceber com o andar das aulas, tá bom? Adailson, Clara, Gabriele, Graziele, Gustavo, Edrícia, Luiz Carlos, Maria Eduarda, Nicole, Nívia, Renata, Tainara e Zaira. Vou precisar que vocês, por favor, falem, tá bom? Eu vou estar fazendo pergunta e aí eu preciso que vocês respondam. Vou começar a compartilhar a tela, tá? Vocês confirmem se vão estar conseguindo enxergar aí direitinho para a gente começar a aula, tá? Tá dando para visualizar aí, gente? Sim. Beleza. Olha só. Hoje, como a gente vai estar fechando essa frente de filosofia, que é a filosofia antiga, né? Ela é dividida em 4 períodos, que é a clássica, a filosofia helênica, mas vocês não precisam saber, tá? A gente só precisa lembrar dos principais pontos. Por que eu coloquei no subtítulo como gabaritar as questões? Porque você, na prova de filosofia, sabendo essa disciplina de filosofia, pelo menos dominando boa parte, você consegue resolver tanto história, quanto sociologia, quanto filosofia, tá? E aí você consegue gabaritar as questões. Acertar o máximo de questão possível é a nossa meta aqui. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como que faz essa interpretação, como que a gente consegue ir da melhor forma possível aí no Enem, tá? Olha só. Aqui, ó, eu trouxe para vocês as competências e habilidades da área de humanas no Enem, tá? Nós temos 6 competências e 30 habilidades. Essas 6 e essas 30, elas são referentes à disciplina de História, Filosofia, Geografia e Sociologia, que são as disciplinas que compreendem a área de humanas no Enem. O que a gente precisa saber? Nós precisamos entender o que o Enem pede de nós. O que a gente precisa saber para poder resolver essas questões. E aí eu trouxe para vocês as competências, não trouxe as habilidades, porque são muitas. As competências é o que a gente vai conseguir se apoiar um pouco para falar hoje, tá? Primeira competência, competência de área 1. Alguém pode ler?
por favor. Gente querendo entrar. Vamos lá, alguém se habilita? Competência de área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Exatamente. O que é isso? Eu preciso saber processos históricos, tudo bem? Eu preciso saber vivências de comunidades. Isso tem a ver com a sociologia, mas também tem muito a ver com a formação do indivíduo, formação subjetiva e formação objetiva mesmo das comunidades. Então, eu preciso estudar o homem para entender como a cultura desse homem vai se delinear. Cultura brasileira, cultura japonesa, enfim. Competência de área 2. Alguém pode ler? Vamos lá, gente. Compreender as transformações dos espaços geográficos. Eita, não dá para enxergar não. Como produto de relações socioeconômicas e culturais de poder. Beleza. Compreender as transformações dos espaços geográficos. Isso aí. Isso aí compete à geografia, né? Geografia e sociologia. Competência 3, compreender a produção e o papel... gente. Caramba. Vamos lá. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando as diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Isso aí compete muito mais à área da sociologia, tá? Que é esse estudo de sociedade e configuração social. Então, o que a gente precisa saber do indivíduo, como que ele vai constituir cultura, e a partir de que momento essa cultura pode traduzir as nossas noções políticas. Então, é isso que a gente faz na competência de área 3, tá? Área 4, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção. Também a geografia, tá bom? Formação de território, configuração política de territórios e tudo que a gente precisa saber sobre o processo de globalização e desenvolvimento humano compete à geografia, tá? Competência de área 5, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia. Só que é filosofia já, tá, galera? O que eu preciso saber em filosofia? Entender processo histórico, com certeza, mas aplicar esses processos à fundamentação do que a gente entende por certo e errado. Então, a cidadania, ela nada mais é do que a ligação que a gente tem com outras pessoas. Então, essa noção de ser cidadão é o que configura aí o meu papel social, e esse papel dentro, prioritariamente, de uma democracia, que é o que a maioria do mundo vive hoje, né? Não é 100%, mas é a maioria. Favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. E, por último, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Isso é a área de humanas. O que é isso, professor? É basicamente interpretação e aplicação de todo o contexto histórico que você conseguir entender à sua prova. É o entender o passado aplicado no futuro. Então, tudo isso aí é o que você precisa saber na área de humanas, tá? Olha aí, principais pontos da filosofia na prova do Enem. A partir daqui já começa a nossa revisão geral. Quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, já que eu não vou estar olhando no chat, e aí pode perguntar. A primeira coisa que você precisa saber, quando você abre a prova de filosofia, é que alguma parte daquela prova, ou no começo, ou no meio, ou no fim dessa prova, você vai se deparar com uma questão sobre introdução, tá? Introdução à filosofia, precisamente a Grécia Antiga. Então, você precisa lembrar que no começo de tudo, quando a gente fala de surgimento da filosofia, surgimento de uma razão no mundo, a gente está falando dessa disciplina, a gente está falando da filosofia. E onde é que ela surge? Na Grécia Antiga, nesse lugar que não era unificado, tá? Não era o país Grécia como a gente conhece hoje, mas era uma região composta por ilhas. E essas ilhas eram chamadas de cidade-estado. Você vê lá na história. Então, as cidades-estados, elas possuíam ali as suas questões culturais,
econômicas, políticas, prioritariamente, como que eu vou te dizer, elas eram fragmentadas. Então, cada cidade-estado possuía a sua própria forma de governabilidade, a sua própria forma de vivência. Então, se você vê na sua prova a cidade-estado ou polis, né, tem essa variação, você pode chamar de cidade-estado ou de polis, todas possuíam a mesma forma de governo? Não, tá? Cada uma possuía ali o seu líder, ou então a sua vivência e as suas questões culturais, tanto que eu expliquei para vocês uma coisa que pode vir na prova, justamente esse ponto de diferença entre as duas cidades-estados mais importantes para a gente, tá? Quais são as duas cidades-estado que eu falei com vocês, expliquei as semelhanças e as diferenças e disse que elas eram importantes aí para nós nesse processo? Atenas e Esparta. Exatamente. Então, é em Atenas e Esparta que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais. Só que a gente também não pode esquecer das outras cidades-estado, como Éfeso, Mileto, Eleia. Eram cidades-estado, tá? Que originaram ali os primeiros pensadores pré-socráticos que a gente tem. Vou citar eles mais lá para frente. Então, o que eu preciso saber de introdução à filosofia? Primeiro, filosofia surge na Grécia, tá bom? Segundo, a Grécia não era um país unificado, então ela era constituída de cidades-estado ou de polis, diferentes polis, tá? Então é na Grécia Antiga também que a gente tem a passagem do mito para o logos. E o que é essa passagem? É a passagem de uma noção, tá, de toda a comunidade voltada para uma mitologia, que acaba não mais acreditando nessa mitologia. E aí a gente tem a ruptura desse pensamento mitológico para uma razão, mas uma razão puramente racional. Ah, professora, isso é redundante, toda razão é racional. Não, porque para eles existia a mitologia, que era uma forma de razão, tá? Era uma forma de razão, era uma forma de conhecer o mundo através de um viés mitológico, através dessas narrativas mitológicas. Então é na Grécia que a gente tem essa ruptura com a mitologia, a gente já tem a noção racional das coisas um pouco mais apurada, tá? E aí o surgimento da filosofia e o mundo mutável. Por que esse mundo mutável? Porque a partir do momento em que a gente tem uma sociedade não mais acreditando em coisas mitológicas e sim racionais, eu tenho a busca por um conhecimento exagerado. Eu tenho o começo da ciência no mundo também, tá? Investigação, experimentação, dados, métodos, tudo isso para entender mesmo onde que as pessoas estavam inseridas, que mundo é esse que as pessoas estavam inseridas, tá bom? Então, esses são os principais pontos da filosofia no quesito introdução, tá? Vamos resolver uma questão aqui. Olha aí. Sobre a polis grega, é correto afirmar. Primeira, Macedônia e Tebas eram as cidades mais importantes. Segunda, o termo polis, em grego, significa sociedade. Terceira, elas não possuíam autonomia e poder. Quarta, suas organizações sociais eram iguais para todas. E a quinta aí, que é representada pela letra E, representavam as cidades-estado da Grécia Antiga. Então, olha só, o que eu preciso saber, professora, para resolver essa questão? Leia, nada mais do que leitura, é enunciado. Então, sobre o quê? É sobre a Grécia ou é sobre a polis em específico? É sobre a polis, é isso que ele quer saber. Tudo que tiver aqui nas alternativas que não tem a ver com polis, você já elimina. Qual é a resposta certa, gente? Sobre polis grega, o que é correto afirmar? Letra E. Vou esperar aí as pessoas... Letra E, professora. Vamos lá, quero todo mundo falando hoje, tá? Letra E. Eu acho que é letra E. Professora, acho que é a E. Vamos ver a resposta aqui. Olha aí. Resposta certa, letra E, tá bom? Representavam as cidades-estado da Grécia Antiga. Tinham aí a sua autonomia e poder. A organização social não era igual. O termo polis significa cidade-estado e não sociedade. Macedônia e Tebas eram cidades-estado, mas não eram as mais importantes, tá? Mais importantes Atenas e Esparta.
Vamos aqui falar de outro ponto importante na prova, os pré-socráticos, tá? Lembrando que os pré-socráticos eram os primeiros caras que começaram a discordar dessa visão mitológica do mundo. Então, mas quem eram eles, professores? Já eram filósofos? Já eram professores, pensadores? Não, tá? Muitos deles eram comerciantes que viajavam de uma cidade-estado para outra. Muitos deles também eram matemáticos, já eram aspirantes a cientistas, no sentido de estudar a astrologia, de estudar a biologia, de estudar a química. Então, muitas dessas pessoas não eram pessoas comuns, no sentido de acreditar em uma verdade que todo mundo acreditava. Eles questionavam, e é justamente a partir do questionamento que a gente começa a falar que filosofia existe. Então, quem foram eles? Por que pré-socráticos? Porque eles vieram antes de um cara que é muito importante na filosofia, que é o Sócrates. Então, antes de Sócrates, então pré-socráticos. O que eles buscavam? A explicação do mundo. Não tem erro, você pegou a sua prova e está lá, o que significa pré-socrático? Então, marque uma alternativa correta a respeito dos pré-socráticos. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que eles buscavam a arqué, ou seja, eles buscavam essa substância que demonstrava a origem do mundo. Até hoje a gente não sabe como o mundo surgiu ao certo, a gente não sabe o passo a passo. Era isso que eles estavam buscando. A partir do momento em que eles começam a questionar a sociedade, começam a questionar as pessoas sobre se mitologia poderia ser uma forma de verdade, eles começam a ser, obviamente, hostilizados. Foi o que a gente falou lá no mito da caverna. Essa questão de você ir contra uma mentalidade que já está muito posta não é legal. Então, foi isso que eles fizeram. Eles deram esse pontapé inicial para uma noção de pensamento que estava muito baseada ali no questionamento. Então, olha aí, o Tales, por exemplo, ele é considerado o pai da filosofia. E isso você pode anotar, eu não coloquei aí no slide. O Tales é considerado o pai da filosofia por quê? Porque ele foi o primeiro pré-socrático, ou seja, ele foi o primeiro a colocar o barquinho dele lá no mar Mediterrâneo e ver o que tinha, porque os gregos acreditavam que só era ali aquele território que existia no mundo inteiro. Eles eram o centro da civilização. Não era bem assim. Existiam já outras formas de vida, outras pessoas vivendo ali que não eram gregas, mas que também denotavam a existência, denotavam vida na Terra. Então, o Tales foi essa primeira pessoa a querer investigar se realmente existia aquele monstro ali no mar, que ia comer a embarcação e a pessoa que tentasse sair do território grego. Então, tudo isso era uma esfera mitológica e acabava rondando a vida das pessoas. Então, o Tales, ele acabou dizendo que isso tudo não existia e que a origem das coisas estava no elemento água, tá? Por isso esse íconezinho aí, essa ondinha, que significa água, para o Tales, a água era o princípio de tudo. Qual foi a analogia que ele usou? Sem água a gente não vive, a gente desidrata, morre. A água, ela também ajuda na produção dos alimentos, ela também ajuda que a gente se purifique. Por onde ele olhava ali, em função da Grécia ser uma região litorânea, para onde o Tales olhava era o quê? Repleto de água. Então essa foi a primeira coisa que ele pensou. A água tem abundância, só pode ser a água o princípio de tudo, né? A origem do mundo. Então os pré-socráticos, começando pelo Tales, eles estavam muito preocupados em entender como que o mundo tinha surgido, como que eles estavam ali. Então a arqué, o que é arqué? Coloquei aqui embaixo para vocês, olha, conceberam o termo arqué como substância primordial ou princípio substancial, ou seja, a arqué nada mais é do que a substância, é o nome que eles deram para o que cada um iria colocar ali como sendo a substância ou o elemento natural que pudesse ser a origem do mundo e das coisas, tá? Depois do Tales, a gente tem o Anaximandro, e aí o Anaximandro não concebeu nenhum elemento natural como sendo a origem do mundo. Para ele, o mundo tinha surgido de um indeterminado, de uma coisa que era infinita. Ou seja, nós estávamos no mundo e o mundo nunca ia acabar. A gente estava numa passagem pelo mundo. Por quê?
Porque o mundo é essa grande incógnita, né? Esse enigma, e ele tinha surgido a partir desse enigma. Então, nós, seres mortais, não poderíamos entender de onde que o mundo tinha vindo e para onde que a gente vai. Então, eu coloquei esse ponto de interrogação que, para o Anaximandro, a gente chama de apeiron, tá? A-P-E-I-R-O-N, apeiron. E o que é esse apeiron? É o ser indeterminado. Para ele era esse ser infinito, que não poderia ser explicado, mas que a gente sentia a presença dele, tá? Para quem acredita em Deus, hoje em dia, poderia ser Deus, tá bom? Ah, professora, ele estava falando de Deus? Não, ele estava falando de um ser indeterminado, mas que para você conseguir entender um pouco melhor, a gente pode contextualizar como sendo Deus para quem acredita em Deus, tá bom? O terceiro cara que eu coloquei aí foi o Anaxímenes, tá? Ele já escolheu um elemento natural como sendo a origem das coisas, e esse elemento é o ar, tá bom? Coloquei aqui do lado o íconezinho para você ver. O ar, para o Anaxímenes, por que ele era o princípio de tudo? Primeiro, a analogia sempre com o biológico, né? Eles tentavam fazer essa ligação. Para ele, se uma pessoa tapasse o nariz, ela não ia conseguir ficar viva, né? Se você fizesse essa ação como finalidade ali de continuar pressionando a sua mão no seu rosto, você não ia viver, você ia perder o ar, não haveria vida. Então, para ele, sem o ar não existe vida, principalmente para o ser humano, né? E depois para a natureza, porque o ar é quem ajuda também no processo das chuvas, no processo de colheita. O ar, ele também, o Anaxímenes acreditava que era o que permitia que a Terra ficasse suspensa no universo. Eles já tinham esses estudos sobre o universo. Então, para ele, o ar era esse elemento natural que dava origem a tudo. O Pitágoras, vocês veem na matemática, né? Pitágoras é esse matemático que, para ele, tudo tinha surgido a partir dos números, tá? Aqui eu não consegui colocar todos os números para vocês, então eu coloquei um iconezinho aqui de operações matemáticas. Então, Pitágoras acreditava que os números estavam em tudo, tanto que ele acreditava que o mundo teria surgido a partir de uma equação. Então, essa equação seria a teoria, a origem de tudo. Foi a partir dela que a gente teve ali um início de vida aqui. Foi a partir disso que a Terra nasceu. Então, para ele, tudo era número. Um exemplo disso é o seu peso, a sua altura, as medidas que você teve que fazer para construir a sua casa, o espaço que você está, tudo é número. Na internet a gente tem algoritmo para que a gente consiga se comunicar. Então, o mundo veio dos números, tá? Para o Heráclito, a origem das coisas vinha de um elemento natural, o fogo. Então, para ele, o fogo era sinônimo de renascimento. Então, tudo que poderia ser queimado não era, de fato, destruído, porque as cinzas do que estava sendo queimado voltaria para o solo e constituiria o mundo novamente. Então, nada era totalmente perdido para o Heráclito, que acreditava que o fogo era a origem das coisas. Tá? Para o Parmênides, existia um ser que era a origem de tudo. E a gente pode falar que é Deus também? Sim, a gente pode falar que é Deus. Em Parmênides, ele falou que é Deus? Não, ele falou que era o ser. Então, esse ser, que a gente não consegue ver, mas consegue sentir, ele que criou as coisas, ele que coordena tudo, e nós estamos aqui integrando esse processo, esse sistema coordenado, né? Então, o Parmênides, ele concebe algo indeterminado, um ser indeterminado, tanto quanto o Anaximandro. Só que Parmênides inicia com a gente uma conversa muito interessante sobre o ser. Ele vai falar um pouco mais sobre essa questão, né, do porquê que o ser é tão importante, um pouco mais lá para frente, por isso que eu deixei destacado Heráclito e Parmênides, porque dentre os pré-socráticos, eles têm meio que uma brigazinha aí que é importante para a prova de vocês, tá? Teve o Empédocles também, que entendia que a origem de tudo
vinha dos 4 elementos juntos, então eu não posso dizer que o mundo surgiu apenas de um, segundo ele. O mundo surgiu da água, do fogo, da terra e do ar, tá bom? Ele não concebia só um, para ele eram os 4. E teve o Demócrito, que você vai ver o Demócrito muito presente, pode até não ouvir o nome dele, mas ele vai estar muito presente na química e na física também, com a ideia de átomo, tá? Então, o Demócrito, ele não se atentou a um elemento só, ele foi estudar a natureza para ver o que ele conseguia entender, e como ele já era ali um estudioso da biologia, ele já era um estudioso ali de um início de uma noção química também, ele acabou concebendo aí uma partícula invisível que estava contida em tudo, inclusive em nós. E essa partícula é o que a gente chama de átomo, tá bom? Então, alguém lê aqui o que está destacado de preto aqui embaixo, por favor. Vamos lá, gente. Os pré-socráticos buscavam desvendar o enigma do universo, a origem de tudo. Por isso, conceberam o termo arte. Coisa. E aí, o que eles vão fazer? O que elas vão fazer? Vocês vão ter que votar aí para saber o que é. Então, para o Protágoras... Vamos brigar, né, Nicole? Exatamente. Para o Protágoras, a verdade funciona dessa maneira. Para ele, não ia ter que ser nem pizza, nem sorvete. É uma coisa só. E aí, quem convence mais é o que interessa. Isso é a arte da retórica. É a arte de você convencer a maioria das pessoas, tá? Então, o Sócrates, a gente já falou, mas eu vou repetir, ele estava preocupado com a veracidade, tá? Ele estava preocupado com a veracidade das coisas. Mas em que sentido? Professora, ele acreditava que existia uma verdade universal? Não, para ele a verdade deveria partir do indivíduo. Então a verdade, para mim, se eu conseguir sustentar minha própria verdade, isso já me faz uma pessoa puramente comprometida com o meu íntimo, comigo mesmo. Então é basicamente isso, tá? Vocês vão ler as frases de 1 a 4 e aí vocês vão relacionar com quem vocês acham que proferiu essa frase. E aí vocês vão marcar a alternativa certa. Vamos lá. Olha, quem for resolvendo vai falando no áudio, tá? Eu acho que é a letra D. Eu acho que é a letra C. Letra B ou C, professora? É B ou C Só pra mim pode também. uma, olha. Você não vai poder marcar duas neném. Eu acho que é a C. C, D. Tô em dúvida entre a B e a C. É B de bola? Isso, B e C pra mim. Tá. Quem é mim? Eu também. Eu, Nicole. Tá, vamos falando o nome, tá, gente? Por favor. Grazi, letra D. Tá. D de dado. É a letra B. Vai falando assim. E aí? Maria ninguém Eduardo, eu acho que é a letra B. Tá. Renata, letra B. Fernanda, letra C. Milena, eu acho que é a letra D. D já, B. De bola. Lucas, letra B. Bola. Beatriz, eu acho que é a letra B. Todo mundo já respondeu ou ainda falta gente? Aí no final, todo mundo errou. Nossa, evolução. Lindo. Olha, acho que ficou dividido, né? Vamos ver a resposta certa. Olha aí.
Letra C. Olha, chutei Falei que a certo. letra C, macho. Aí, você é doida, macho. Chutei Olha só, certo. vamos Não, Vou dar uma olhada assim. aqui. Nossa. Protágoras falou pra gente que o homem é a medida de todas as coisas, tá, gente? O que isso significa? Por que é a medida de todas as coisas? Falei para vocês que para ele não existia certo ou errado, para ele tudo era uma questão de convencimento. Então, se o homem é a medida, o homem é o que media tudo. Então, cabe ao homem, e não é só o homem, tá? Mas cabe ao ser humano mediar tudo em volta. Então, ele consegue ter o controle da situação, ele que está no centro. Então, isso é uma visão sofista de mundo, tá? Conhece-te a ti mesmo é uma frase do Sócrates. Então, Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei, que é o que todo mundo já escutou uma vez na vida. Tudo é uno, é uma frase do Parmênides, e a gente vai entender por quê quando ele fala para a gente de ser, tá bom? E tudo é fluxo, é uma ideia do Heráclito, que a gente também vai entender sobre essa questão do fogo, tá? Olha só. Estudo do ser, Heráclito e Parmênides. Gente, leia, alguém pode ler para mim esse primeiro ponto, por favor? Pode continuar. Parmênides. Gente, olha só. Alguém entendeu alguma coisa? Eles buscavam o sentido da vida, era o quê? Olha só. Ontologia é uma frente, é uma areazinha de dentro da filosofia que você vai passar a ver a partir da aula de hoje, tá bom? O que é esse estudo do ser? Basicamente, eles estavam falando sobre a essência das coisas, a essência do ser humano. Mas esse ser não é o ser humano em si. Foi o que o Anaximandro falou, é o que Parmênides fala, sobre existir um sentido no mundo e existir um infinito, ou seja, algo que a gente não sente, um ser que comanda todas as coisas. Então é esse ser que eles estão se referindo. O Heráclito escolheu o fogo como sendo a origem e o Parmênides escolheu o ser como sendo a origem, só que eles acabaram divergindo nessa questão. Por quê? Porque o Heráclito acreditava que mesmo que o fogo fosse a origem das coisas, a gente precisava falar sobre o ser no mundo. E que ser é esse? É tanto a gente, né, nós como seres humanos, mas é um ser que a gente também não conhece. Ah, professor, eu posso entender então que esse ser é Deus, nesse contexto de ontologia? Pode entender que é Deus, tá? Mas não é Deus, é só para você entender que existe um ser supremo aí em discussão, tá? Então, Heráclito acreditava que a realidade é dinâmica. O ser não é mais que o vir a ser. Se você não prestar atenção a partir de agora, você vai achar que a gente está aqui numa maconha doida e a gente nunca vai entender isso. Então, qualquer dúvida, você me para e pergunta, professora, não entendi, repete isso aí, tá? Vamos falar aqui do Heráclito. Olha só, alguém lê a primeira, por favor? O fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luz das forças contrárias. Tá. O homem não entra no mesmo não, rio. Para. Uma coisa de cada vez, tá? Quem foi você que leu? Renata. Seu nome? Renata. Beleza. Obrigada, Renata. Olha só. O fluxo constante da vida. Todo mundo aqui acredita que a vida está em constante mudança ou que a vida, assim, fica parada? Por exemplo, quando uma pessoa morre, a vida para? Mudança. Não, Mudança. mudança. Então é isso que o Heráclito está Eu acredito que para. Para? Uhum. Por quê? Por favor, seu nome. Porque- E aí você continua. Daílson. Tá, vai lá, Daílson.
Porque, tipo assim, eu acredito que, tipo, morreu, acabou a vida, não vai mais pra lugar nenhum. Eu Não, eu não acredito estou nisso. falando a pessoa que morreu, eu estou falando de você enquanto observador da situação da pessoa que Hum. morreu. A sua vida vai parar ou vai continuar? Ah, vai continuar. No sentido físico, de você ter que cumprir todas as suas tarefas, ou no sentido, por exemplo, se alguém muito importante para você morrer, a sua vida ela vai perder o sentido ou ela vai seguir normalmente? Essa é a Hum, pergunta. eu acho que vai logo no começo perder o sentido. Eu acho que depois melhora. Eu tenho pra Tá. mim assim. Galera, Porque isso logo. pode falar. Não, porque logo no começo que morre, tipo assim, um parente da gente, ou alguém muito querido, a gente fica bastante abatido. Só que aí com o tempo a gente vai esquecendo. Esquecendo não, que nunca esquece totalmente. A gente vai deixando de, tipo assim, de lembrar como quando foi recente, aí eu acho que fica menos. Que fica menos, sei lá. Triste. Que fica. É, isso. Tá. Olha só, o Heráclito, tá? Lamentável de verdade. Supera. Esse ser que o Heráclito está falando pra gente é sobre um ser que, digamos assim, vive dentro de nós. Esse ser é a nossa essência, tá? É o que nós somos de verdade, independente de estarmos criança ou adolescente, adulto, idoso, é a nossa essência. Você já ouviu falar de essência? Se não nessa palavra, você já ouviu termos semelhantes. Por exemplo, fulano não mudou nada, continua sendo uma pessoa alegre, ou então continua sendo muito chato. Essa é a essência daquela pessoa. Ou seja, o físico dela vai mudar, mas o interior não. Então, o fluxo constante da vida para o Heráclito poderia ser traduzido como um fogo. Por quê? Porque o fogo ele está sempre ali representando uma mudança, por exemplo, que pode ser de repente. Então, você pode estar na sua casa, aleatoriamente, e aí do nada a sua casa pega fogo. Aquilo ali, mudou rapidamente. E aí, o que acontece? Teve um caso aqui na minha cidade, né? Eu moro em Belém, no sábado, não sei se vocês chegaram a ver no jornal, mas no sábado, uma senhora chegou para trabalhar no terminal rodoviário. Ela cozinha lá, faz essa parte de alimentação dos motoristas. E ela chegou muito cedo para trabalhar, era antes de 7 horas da manhã. Ela estava organizando as coisas e do nada o botijão de gás explodiu. E aí tudo explodiu, a câmera de segurança pegou toda aquela movimentação e a senhora acabou sendo atingida por todo aquele fogo. Ela correu para fora do estabelecimento e começou a pedir ajuda na rua. Então, em um momento da vida dela, uma coisa normal que ela fazia todos os dias acabou sendo modificada pelo fogo. Então, o fogo do Heráclito é o fogo físico, mas também pode ser o fogo, a chama da vida. Ou seja, os acontecimentos que são assim, como a morte, né? Inesperados ou esperados, mas que mudam a nossa vida de alguma maneira. Então, o fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luta de forças contrárias. O que é isso, professora? Essas forças contrárias, para ele, são as oposições de ideias e de sentimentos. Bem, mal, tristeza, felicidade. Foi o que o colega falou, que quando alguma pessoa morre, uma pessoa querida para nós, tá? No primeiro momento você fica triste, mas depois você começa a aprender a lidar. Então, qual é o primeiro sentimento que você tem ali quando a morte acontece? A tristeza, a negação. E aí você está numa eterna luta, porque você precisa seguir a sua vida, fazer as suas coisas, senão você também adoece. Essa luta de viver, mas também você entra em um processo de negação que te coloca numa sensação de morte também, porque aquela pessoa acabou morrendo, e aí, o que você faz? Então, você tem ali uma luta de forças contrárias, de vida e morte, de felicidade e tristeza, de bem e mal, de justiça e de injustiça, enfim. Para ele também, o homem, aí é uma coisa importante, tá? Você pode ver na prova, essa frase dele é a mais importante de todas. O homem não entra no mesmo rio duas vezes, tá? Porque nem o rio é o mesmo, tampouco o homem será. O que isso quer dizer? Devido a essa constância na nossa vida, de tudo
está em eterno movimento e não parar nunca, para ele, ele utilizou essa metáfora do rio e do homem como forma de falar mesmo sobre essa movimentação na vida de todo mundo. Então, ele metaforiza aí um homem entrando no rio, e antes mesmo desse homem entrar no rio, ele descreve o homem como sendo ali uma figura que ainda não está, né, molhada com a água do rio, ele está perfeitamente seco, ele deve estar pensando em alguma coisa, e a partir do momento em que ele está andando em direção ao rio, ele já vai primeiro molhando os pés dele, depois as pernas, depois a cintura, e depois o corpo dele fica imerso no rio. Então, por que que o homem, né, não entra no mesmo rio duas vezes? Porque quando ele estava fora do rio, o homem era um, com outros pensamentos. O rio também estava ali. E aí, quando ele está entrando, nem o rio não é o mesmo, e muito menos ele. Por quê? Porque agora o estado físico dele é outro, o estado mental também pode ser outro, ele pode estar pensando em outra coisa. O rio também tem águas que, mesmo estando, mesmo sendo calmas, não são as mesmas. Elas ficam o tempo inteiro, né, em movimento ou passando pelo nosso corpo, por mais calmo que a gente ache que é. Então, quando esse mesmo homem sair do rio, ele não vai ser o mesmo, nem antes de entrar e nem enquanto estava lá. Essa metáfora funciona para os nossos pensamentos, tá? Se eu pedir para vocês pensarem agora em pizza, e depois pedir para pensar em açaí, e depois em sorvete, depois em brigadeiro, depois em, sei lá, sushi, não sei, qualquer coisa, vocês não vão conseguir acompanhar os meus comandos de pensamento. Por quê? Porque vocês, mesmo que a nossa mente seja multifuncional, ainda assim, nós não temos controle sobre esses pensamentos. E é justamente raras as vezes que a gente tem, né? Por isso que a ansiedade existe. Então, justamente por conta dessa metáfora do Heráclito, ele estava dizendo para a gente que tudo é movimento. E esse movimento começa pelo nosso pensamento, tá? E, por fim, a luta é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. Não confundam essa frase, tá, gente? O que é essa luta? E por que ela é a rainha e princípio de tudo? Essa luta é justamente essa luta de contrários que a gente conversou. De felicidade, de tristeza, de certo e de errado, de justiça e injustiça, moralidade, imoralidade, ética, antiética. Então, tudo que pode ser uma coisa que essa coisa tenha uma relação contrária, pode até ser feio e bonito também, qualquer coisa que você consiga tornar outra contrária a esse preceito, é uma luta de contrários. Ou seja, quando você tem que ir para o cursinho, e aí você não quer ir para o cursinho, você está numa eterna luta. Por quê? É a sua preguiça e a sua vontade. Então, são coisas diferentes. Preguiça é uma coisa, vontade é outra. Então, essa luta, e você decidir o que precisa fazer, é o que move o mundo, segundo ele. Então, por que a luta é o princípio de tudo? Essa luta de sentimentos, de pensamentos. Porque é a partir de uma luta que a gente tem uma nova ideia. Por exemplo, vocês podem estar... Eu acompanho direto o Instagram do curso, e aí eu vejo que vocês fazem algumas atividades em grupos, e aí vocês duelam ali, um contra os outros, respondendo questão e fazendo dinâmica. Vocês estão numa luta, tá? Um grupo quer vencer e o outro também, mas um vai vencer e o outro não vai conseguir a vitória. Então, é essa luta de contrários que geram novas ideias. Então, mesmo que o grupo que perdeu acabe não obtendo sucesso, ainda assim vai aprender uma coisa nova com o grupo que ganhou. E o grupo que ganhou vai aprender uma coisa nova com o grupo que perdeu, porque um vai acertar as perguntas, o outro vai errar. E é assim que o mundo é constituído, de ideias novas, de lutas, de discussões. Então, era basicamente isso que ele estava querendo dizer. Alguma dúvida aqui? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Beleza. Gente, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. Olha aí, vamos resolver um exercício. Alguém pode ler o enunciado? Essa questão é da Unesp, de 2020, tá bom? Vamos lá, quem for ler, por favor, diga o nome e leia.
Mas é para hoje, tá, gente? Senão a aula acaba e a gente não consegue. Em 4 de julho de 2012 foi detectada uma nova partícula. Renata, é você que está lendo? Isso. Não, não quero você, Renata. Eu gosto muito de você, mas eu quero outra pessoa. Em 4 de julho de 2012. Em 4 de julho de 2012 foi detectada uma nova partícula que pode ser bóson. É isso? Trata-se de uma Isso. partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo o qual bóson seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Beleza. Alguém entendeu o texto? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar logo. Alguém entendeu o texto? Eu posso tratar-se de uma partícula. Não, não entendi. Vamos ver como é que resolve essa questão aqui por pura interpretação, tá? Qual é a palavra que mais se repete nesse texto? Partícula. Partícula. Então, é sobre a partícula que a gente tem que entender, certo? Vamos ler aqui. Olha o que ele me diz aqui, ó, na segunda oração do texto. Segundo a qual o bóson, o que é o bóson? Nós poderíamos deduzir que é uma teoria. Então, o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa. Ou seja, a gente não acabou de falar em pré-socrático sobre origem, a gente não está conversando sobre a origem das coisas, tem a ver. Então, seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas. Então, o que a gente entende aqui? Ele está falando para a gente sobre o surgimento, né, de uma partícula que origina outras. Então, eu tenho um processo que a gente também pode comparar com o mundo. Então, eu preciso achar uma origem para o resto de tudo que já existe. Então, essa partícula, ela origina outras coisas elementares, outros elementos, tudo bem? O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arqué. Olha, lembra lá, o conceito de arqué é uma substância primeira, origem de tudo, tá? Desenvolvidos pelos primeiros pré-socráticos da Jônia. A arqué diz respeito. Então, o que significa arqué? Retórica, uma explicação da origem do cosmos, a investigação. Leiam aí e me respondam, por favor. Para mim é a C, professora. Letra C. Vamos lá, vou esperar mais gente falar. Letra C. A minha é a C. Eu também acho que é a C. Eu também acho que é a C. Letra C, galera. Muito fácil essa, né? Já acertaram aí 10% da prova de filosofia. Vamos seguir. Parmênides, tá? Ele é um pouquinho mais chato de entender, mas não é impossível. Então, o Parmênides, ele vai falar do ser. Se pro Heráclito, aí anota no teu caderno, tá? Para tu não esquecer. O Heráclito é mutável, tá? Sem esse I aí do Parmênides. Ele é mutável, ele é mudança. Lembre de todas as coisas que a gente falou, tá? Luta de contrários, do homem não entrar no mesmo rio, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se pro Heráclito tudo muda, e tudo é mudança, pro Parmênides as coisas têm que ser do mesmo jeito. E para ele, esse ser, ele precisa ser um ser imutável. Ele não pode mudar de maneira nenhuma, porque se ele mudar, ele já não é aquele ser. Vamos entender isso melhor. Olha a frase que você pode encontrar na sua prova, e que é a frase mais importante dele, tá? O ser é e o não ser não é. É uma frase besta? Parece, mas não é. Então, o ser é e o não ser não é. O que isso significa? Ele está falando para nós sobre uma realidade, tá? A nossa realidade, onde as coisas e os conceitos, eles são muito, segundo ele, deturpados, tá? E não devem ser assim, eles não devem sofrer mudança. Aí eu coloquei para você o exemplo desse gelo. Se concentra, tipo, é água.
Água congelada? Olha, ou é gelo ou é água. Não pode ser água congelada. Gelo. 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 E quando todo esse gelo acabar, a gente vai ter o quê? Água. Pois é. Isso aqui, para o Heráclito, era normal, porque o mundo é mudança, certo? As coisas mudam de estado, de circunstância, mas para o Parmênides não. Se ele olhasse essa imagem aqui, ele ia falar, ó, isso aqui é gelo. A partir do momento em que esse gelo todo se derretesse, se transformasse em água, ele não poderia mais, por exemplo, colocar essa água num copo para transformar em gelo. O gelo para ele teria que ser imutável, que nem lá no continente da Antártida, onde a gente tem gelo para todo lado e dificilmente, né, antes, eles acabavam derretendo. Hoje a gente já tem o aquecimento e essas coisas. Mas para o Parmênides, uma coisa deveria permanecer como ela é. Vamos ter o exemplo aí de você. Vamos olhar para dentro de nós e pensar, cara, eu sou a mesma pessoa que eu era há 1 ano atrás? Alguém acha que é a mesma pessoa que era há 1 ano atrás? Sim ou não? Não. Não. Pois é. Eu não sou. Isso é o quê? Isso é uma autoanálise. A gente todo tempo está se analisando e percebendo as nossas mudanças. Pode ser no campo pessoal, no campo emotivo, na escola, não interessa. Mas se você conversasse com o Heráclito, por exemplo, ele diria, tá tudo bem, a gente muda o tempo inteiro. Isso aí não tem problema nenhum. Mas para o Parmênides, esse ser, vamos entender agora esse ser dele como sendo você, tá? Você, ser humano. Você deveria ser imutável. Então, por exemplo, se eu chegar para o Adailson e falar, olha, Adailson, eu acho que você é uma pessoa honesta. Beleza, ele vai concordar comigo. Eu sou honesto. Mas se daqui 2 dias o Adailson, por exemplo, achar R$2 na cadeira do amiguinho dele, saber que aqueles R$2 é do amiguinho e não devolver, aí ele já não é mais uma pessoa honesta. Por quê? Porque ele já rompeu ali com um padrão, com um conceito de honestidade. O Adailson vai ser a mesma pessoa? O que você acha? Ele vai mudar. Pro Parmênides, isso aí, ó, isso não existe. Por que ele não vai? Hein? Isso é uma percepção que eu tive dele. A percepção que ele tem dele é outra. O que ele fez foi concordar comigo, dizendo que ele era honesto. Agora, por isso que eu disse, tudo é uma autoanálise, tá? No caso aqui, eu só dei um exemplo sobre a minha percepção sobre ele. É a nossa sobre o gelo. Então, a gente sabe que o gelo vai derreter, que vai se transformar em água, e pra gente ele vai poder voltar a ser gelo. Também vai poder derreter, vai poder se tornar suco também, não interessa. Mas pro Parmênides, não. Se o Adailson cometesse isso, ele já não seria a pessoa honesta. Então, o ser é. Ou seja, o ser é alguma coisa. Ele tem que permanecer sendo aquela coisa. E o ser não é. E o que é esse não ser, então, professora? É algo que está sempre em mudança, tá? O exemplo do gelo aqui. Então, se eu falasse Parmênides, isso aqui é um gelo. Ele ia falar, não. Por quê? Porque isso aqui ia mudar, já ia deixar de ser gelo. Não pode ser um ser permanente. Ele é um ser imutável, mutável. Então, ele ia mudar, não ia continuar sendo gelo para mim. E aí, tudo isso significa um princípio de identidade, tá? E da não contradição. Então, o que é esse princípio? Parmênides falou para a gente lá, olha, século IV a.C., que é o período aqui que esses caras estão vivendo, ele falou, se A é igual a A, é impossível, ou seja, se o ser A é A, é impossível ao mesmo tempo, e na mesma relação A não ser A. Ou seja, se eu vejo o alfabeto ali, e eu vejo a letra A, eu não posso dizer que a letra A é a letra B. Não existe isso. A é A, B é B, C é C. Então, para ele, o princípio de identidade era isso. Era o que identificava uma coisa como sendo aquela coisa em um caráter imutável. Então, o Adailson precisa Professora? ser... Diga. Tem alguém com áudio ligado ou é o seu áudio que tá falhando aqui? É o meu áudio ou tem alguém com áudio ligado? Melhorou ou continua a mesma coisa? Melhorou. Melhorou? Tá, deve ser o meu, então.
Então, o princípio de identidade funciona assim, tá, gente? Ele é esse princípio filosófico de dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Parece besta, mas não é, porque ele vai gerar uma outra discussão, tá? E essa discussão é a própria ontologia, que é o estudo do ser, é o estudo da essencialidade das coisas, tanto dos seres humanos quanto dos objetos, das substâncias. E aí, olha o que ele vai dizer pra gente. Quando a realidade é pensada pelo caminho da aparência, tudo se confunde em movimento, pluralidade e devir. Ou seja, quando a realidade... Acho que tem alguém querendo entrar. Vamos lá. Quando a realidade é pensada pelo caminho da aparência, ou seja, quando a gente olha esse gelinho aqui, e aí a gente fica pensando no que ele pode se transformar, e a gente não entende ele como sendo gelo, tudo se confunde em movimento, ou seja, ele vai começar a derreter alguma hora, ele vai começar a movimentar no sentido natural, porque o natural do gelo é derreter, ele não vai ser gelo para sempre. Então, tudo se confunde. Então, eu posso olhar esse gelo agora, e daqui a 5 minutos ele não ser mais o gelo que eu estava olhando, então eu vou me confundir. Ele é gelo ou ele é água? Então, é basicamente isso que ele quer dizer. Para que não haja essa confusão no mundo, para que não haja esse movimento, essa pluralidade, ou seja, essas inúmeras possibilidades de uma coisa ser várias coisas, a gente precisa se ater ao princípio de identidade. Vamos entender isso aqui. Alguém já viu isso aqui em algum momento da vida? Ou é a primeira vez? Primeira vez que eu tô vendo. Primeira vez. Pois também. gente. Primeira vez. Vou contar um segredo para vocês, tá? O pessoal acha que filosofia é só você ficar lá, lendo livro e falando coisa nada a ver. Não é, tá? A gente da filosofia, não quem está estudando para Enem, mas quem faz a faculdade de filosofia, tem que estudar várias obras e tem que estudar isso aí, tá? Que são os diagramas que você vai ver lá na matemática. Vocês têm professor de matemática, certo? Algum momento da vida de vocês, a professora ou o professor vai conversar com vocês sobre diagrama, tá? Da mesma forma que vocês estão dando equação, estão aprendendo ali a fazer a continha para saber ali todos os dados e ver a curva da equação, tudo isso é importante para você entender também sobre os diagramas, tá? Então, na faculdade de filosofia, a gente estuda isso aí para poder explicar para vocês entenderem o princípio de identidade. Vamos ler aqui. Agora a gente já está falando, que matéria é essa aqui? É filosofia só? É matemática. Então, alguém lê o primeiro diagrama para mim aqui? Esse comandozinho? Todo SAP? Exatamente. Então, o S, ó, vocês estão vendo que ele é essa bolinha mais escura? O P é essa mais vazada. O que a gente está querendo dizer? Gente, vamos prestar atenção que agora o princípio de identidade eu vou ensinar a vocês, a partir de agora. Eu sei que não vai dar tempo da gente concluir essa aula, mas vamos lá. Eu vou ensinar vocês a como montar um argumento, tá bom? Como montar um argumento olhando o diagrama. Então, vamos lá. Todo S é P, ou seja, vocês concordam que existe o P, que é essa figura mais vazada, é o círculo vazado, e aí o P, ele está envolvendo a bolinha pequena, que é o S. Então, vocês concordam comigo que todo S, ou seja, tudo que está aqui dentro do S é P? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Olha só, esse princípio de identidade é princípio de identidade, tá? É filosofia, mas também é matemática. Foi o que eu falei para vocês, anota logo aí. Teoria dos conjuntos. Então, eu estou dando aula para você de filosofia e de matemática ao mesmo tempo. Bora concentrar para não se perder, tá? Então, todo SCP, sim ou não? Vamos para o segundo diagrama. Quem é que lê o segundo para a gente? Alguns S não é P. Tá, algum S não é P. Lembrando que o S vai sempre ser essa bolinha escura. Então, vocês concordam comigo, ó? A bolinha está aqui, né? Ela está mais próxima agora da bolinha vazada, que é o P. Então, algum S, ou seja, alguma parte dessa bolinha, não é P. Lembrando que o P é a parte branca, certo? Vocês concordam que o P está pegando um pouquinho aqui da parte do S, sim ou não? Sim. E qual é a parte do S que não é P? É a parte branca ou é a parte escura? Escura.
Exatamente. Escuras. Então, vamos agora entender um argumento pelo diagrama, tá bom? Vamos entender que S é mulher, tá bom? Todo S é mulher. Então, o S vai ser mulher aqui nesse contexto. E P, político, tudo bem? Político. S é o quê? E o P? Beleza, vamos ler agora, vamos montar um argumento em cima desse diagrama. Olha o que ele está falando para a gente. Todo S é P. Então, agora vocês vão vocês vão substituir o que a gente acabou de falar. Ao invés de você ler S, você vai ler o termo que a gente delimitou para cada um. Quem é que lê para mim o argumento completo agora? Exatamente. Então, olha aqui, vamos olhar para o diagrama. Toda mulher que é P ou S? S. Então, toda mulher, todo Szinho é político, né? Então, eu consigo entender que não existe nenhuma mulher aqui dentro que não seja o quê? Política. Deu para entender, gente? Sim. Fácil, né? Agora, vamos aplicar aqui, ó, nesse diagrama aqui, usando o mesmo exemplo. Alguém lê aqui para mim, por favor, o argumento. Algum S não é P? Agora substitui. Uma mulher não é política? Exatamente. Então, nesse diagrama, algumas mulheres daqui, ó, vamos imaginar que está cheio de pessoinha aqui, algumas mulheres não são políticas. Mas vocês concordam que outras são? Sim. Beleza. A gente já está aprendendo a construir argumento aqui, só olhando as bolinhas, tá? Vamos para cá. Quem é que quer ler a terceira aqui, ó? Vamos lá. E aí? Substitui agora. Ele está falando que são todas as mulheres políticas? Não. Ele está falando o quê? Só alguma. Exatamente. São muitas ou é uma só? Uma. Então, é a partir disso. Isso aqui é o quê, professor? Isso aqui é teoria de argumento, tá? Princípio de identidade. E também a teoria dos conjuntos. Então, você olhar para o diagrama é você entender como que funciona a argumentação filosófica, tá bom? Então, alguma mulher daqui, ó, é política. E o resto, não. Olha aqui. Último diagrama. Lê aí para mim alguém. Lê e substitui, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho um grupo de o quê? De mulheres e aqui eu tenho um grupo de políticos. Certo? Deu para entender, galera? Sim. Beleza. Agora, vamos deixar um pouquinho mais interessante. Olha aí. É esse tipo de conta que você vai encontrar no Enem. Professora, em filosofia? Não. Você vai encontrar em matemática, tá bom? Então, alguém já viu esse tipo de conta aí? Ou ainda não é a primeira vez? Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou ser professora de matemática de vocês. Primeira vez também. Eu vi essa. Não. Não, professora. Já vi, já. Eu estou tentando fugir da matemática. Não, você não vai fugir da matemática, porque eu também dou aula de matemática. Então, olha aí. Olha aí. Não. Meu Deus. Olha aí. Alguém lê para mim esse enunciado, mas é para ler certo, não é para ler tudo doido, tá? Ninguém vai ler. Pode começar? Vai, bebê. Dado que A é igual a 2, 4, 6 e B é igual a 2, 3 e 5, obtenha N, A ou B, ou seja, o número de elementos da união entre A e B. Agora, quem me responder essa questão, eu vou fazer um Pix de R$50. É A. É A. Olha só. Professora, o que é isso? Gente, lembra lá, primeira coisa que eu falei é que a gente ia aprender a gabaritar
as questões, certo? Eu falei que era só de filosofia? Não, né? Vamos aprender a gabaritar matemática também. Olha só, quando vocês... Acho que a professora de vocês vai falar sobre isso com vocês durante o ano, aí vocês já vão ser o orgulho dela da matemática. Por quê? Ela vai falar com vocês sobre teoria dos conjuntos, e isso aqui é matemática, mas lembrem que também é argumento. Então, o que ele está falando para a gente? Em uma linguagem mais de argumentação. Dado que A... Alguém nomeia o que é A? A, professora. Não é para chutar. Números pares? Não, vamos dar nome, que nem a gente deu pro S e pro P. Gente, prestem atenção na aula, pelo amor de Deus. Vamos resolver a questão, não é para chutar. Alguém nomeia A, o que pode ser o conjunto A? Vamos lá. Números pares. Não, bora dar um nome para o conjunto, que nem a gente fez com S e com P. Vamos lá. A pode ser o quê? Pode. Pode. A é mulher e B pode ser homem? Para ser mais fácil? Sim. Beleza. Então, olha só. Dado que A, ou seja, nesse conjunto aqui, ó, tudo que vem aqui dentro das chaves, galera, é conjunto, tá? É o que está dentro de um universo. Ou seja, é o total de coisas que está dentro dessa bolinha aqui. Então, dado que a primeira bolinha é a A, tá? E a segunda é B. Então, a gente tem a bolinha de mulher e a bolinha de quem? Dos homens. Exatamente. Então, no conjunto A das mulheres, a gente tem que números? Vamos lá. E no conjunto dos homens, a gente tem quais? 2, 2, 3, 5. Tá. Na matemática, galera, o N, ele é um fator, tá bom? Ou seja, ele pode ser o número de termos, ele pode ser um X da questão, ele pode ser um número desconhecido, um elemento desconhecido. Então, ele já deu os conjuntos para vocês, ó, o conjunto de mulheres e conjunto de homens. Então, ele quer que você obtenha N. Aí ele especifica para você, ó, que N é esse? Esse U aqui, ó, é união na teoria dos conjuntos, tá bom? Então, ele quer a união do A com o conjunto o quê? B. Exatamente. Por que tem essas listras aqui, professora? Porque toda vez que você vai unir um conjunto com outro, sendo de mulher, homem, político, mulher, turma A, turma B, não interessa. Você precisa colocar as bolinhas assim, ó, para que haja uma união entre elas, tá bom? Então, aqui, sempre a união, você vai riscar onde for a união, onde elas se encontram. Tá dando para entender ou tá difícil? Dá para entender. Beleza. Aí ele quer a união, ou seja, aí ele especifica melhor o número de elementos da união entre A e B. Quantos elementos a gente tem aqui no conjunto das mulheres? E no conjunto dos homens? Aí ele quer saber, ó, o número de elementos, ou seja, é para eu contar, professora? Ou é para eu fazer uma conta aí, já que eu preciso dividir essas pessoas no grupo de mulheres e de homens? O que vocês acham? Eu preciso contar esses elementos ou dividir? Dividir. Contar? E se eu fosse contar, ia dar quanto? Gente, vamos falar, não é só a coleguinha aí para falar, não. Eu também. Calma. As duas coleguinhas aí, que é uma que fala mais alto, outra fala mais baixo. Vamos lá, gente. Tá ruim, calma lá. É para contar ou é para dividir? Ele quer, ó, a união, os elementos de união entre A e B. Então é para somar. Se fosse união, olha, qual é o único elemento aqui, ó, de A e B que é igual? O 2. Eu falei a letra A. É a letra A, será? É. Olha, professora, eu acho que eu acho que é a letra A porque é o único número que une eles dois. Não entendi, repete para mim. Professora, Quem? eu acho que é o 2, porque tem no A e tem 2 no B. Sim, mas isso aí é questão de Enem, né, gente? Não é para ser tão fácil assim. Bora aprender como resolve? Olha aí. Ele quer que você obtenha o N, tá? Aí você desenha aqui o conjunto A. Quem é que está no conjunto das mulheres? Repete para mim. 2, 4 e 6.
Beleza. Aí vocês me falaram, vocês deram a resposta. Vocês falaram que o único elemento comum dos dois grupos era quem? O O 2. O 2. 2. Aí o 2 tinha que ficar só no A, só no B ou entre os dois? Entre os dois. Exatamente. E aí quem é o elemento do número do grupo dos homens aqui? Quais são os elementos dos homens? 2, 3 e 5. Aí quem é que permanece no meio? O 2. O O 2. 2. Aí ele fala, ó, o número de elementos da união entre A e B. Ou seja, vocês já uniram os grupos. Qual é o número de elementos? 5. Ah, entendi. Pois é. Eu também, mas eu não. Pois é. Exatamente. Olha aí, vocês já estão pegando o espírito da aula. Eu trago cultura para vocês. Vamos fazer aí das 3 bolinhas, então, já que a colega pediu, né? Ela pediu, a gente tem que fazer. Gente, outra questão, Tu me tá? odeia. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais legal. Eu, particularmente, gosto bastante dela. Olha aí. Uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos alunos, tá? Assim, alguns resultados dessa pesquisa foram os descritos a seguir. Vocês estão anotando, gente? Eu espero que estejam. Depois da aula eu vou escrever. Tá, sorte de vocês que eu vou entregar com a resolução, tá? Quantas bolinhas... Olha aqui, eles dão quantos dados pra gente? 3. 3, né? 3. Lembrando que aqui ele deu quantos conjuntos? 2. Aqui ele já dá quantos conjuntos? 3. 3. Professor, em todas as questões ele vai me falar de conjunto, ou ele pode só me dar numeração, ou ele pode me dar A e B, vai variar, tá bom? Aqui ele já falou, ó, dado que, aí ele já te dá o conjunto direto. Aqui ele te dá o conjunto em porcentagem, então sempre você vai dividir. Cada númerozinho é uma bolinha, tá bom? Aí ele falou, olha, que 82%, então vamos trabalhar com a sala de vocês, tá? 82% da sala de vocês gosta de chocolate, tá bom? Aí você já sabe que na bolinha A vai ter quanto? 82. 82%. Aí ele falou na segunda bolinha, 78% das pessoas gostam de quê? Pizza. De pizza. Aí você já pode fazer uma analogia, tá? Ao invés de você colocar A na primeira bolinha, você coloca um C, tá bom? Aí na segunda bolinha você coloca um P, que é para identificar. E o terceiro conjunto é qual? 75% gosta de quê? Batata frita. Agora é a hora da verdade. Vou aumentar, tá? Quem acertar essa questão ganha um Pix de R$60. É para acertar. Aí ele fala aí, ó, o correto, é correto afirmar que ele já te deu todas as porcentagens, tá? É correto afirmar que no total de alunos entrevistados, a porcentagem do que... Olha só, aqui ele queria o quê? O número de elementos da união, certo? Ele te pediu para unir. Aqui ele está te pedindo a mesma coisa. Ele quer a porcentagem dos que gostam ao mesmo tempo de chocolate, pizza e batata frita. Faz essa conta aí. Faz as 3 bolinhas, põe as porcentagens e me fala quantos por cento gostam das 3 coisas. Vamos lá. Vocês têm... Que horas são aí, gente, no relógio de vocês? Acho que já vai dar a hora, a gente nem vai conseguir concluir a aula. É 8h22 aqui. Tá, vocês querem que a gente pare a aula aqui? Aí eu não dou a resposta. Aí a gente faz só na próxima aula. Continua. Na próxima? Não, continua, porque a aula acaba só 8h30. Que horas acaba a aula? 8h30. E que horas são? 8h22. Tá, então aí eu vou pela maioria, né? Quem quer que eu continue, eu vou voltar aqui para vocês não verem a resposta, né? Não sou besta. Quem quer que eu continue, por favor, se manifesta aí. A maioria vai ganhar, tá? Eu, Nicole, quero que continue. Fala a resposta aí, professora. Não vai dar. Só a Nicole falou. Eu acho melhor pra próxima, professora, porque aí Não, finalmente mas responde logo, tá doida? Sim, gente. Calma, Evelyn. Próxima aula, então, né? Isso. A senhora explica a questão direitinho. Sim. Beleza. Então, a gente tem para a próxima aula
Eu vou parar de compartilhar a tela, senão vocês vão ver aqui a minha resposta, gente. Não pode. Peraí. Eu também. Não, mas aí eu já venho, então, com outra questão para vocês, que eu não sou besta. Ui! É, da mesma conta, quem sabe? Então, bora ver quem é que vai aprender aqui. Eu quero que ele dá o slide no nome do grupo. Não, olha. Eu não vou disponibilizar o slide, vai ser R$70 quem conseguir responder. 70, tá? Vai estudar, né? Palhaçada. Lógico. Olha só, então eu não vou disponibilizar o slide ainda, tá? A gente, infelizmente, por essa questão da matemática, não vai conseguir concluir hoje de novo. A gente já concluiu a frente, mas aí semana que vem a gente termina esses exercícios e já começa a outra frente, que é a filosofia medieval, tá bom? Alguma dúvida? Ok. Não. Ok. Beleza, então, gente. Fiquem aí com as presenças de vocês. Eu já vou me retirar, tá bom? Boa noite, obrigado. E até a próxima. Tchau, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Vai ter mais aula, não?